Salve galera, beleza? LF aqui com vocês, canal LF Resolve, para fazermos mais uma prova da FUVEST. Agora vamos realizar a resolução da provinha de Química de 2025, prova discursiva, conhecimentos específicos. Nesse projeto aqui, LF com o KiBiovest resolvendo as provas dos principais vestibulares de São Paulo. Então LF com Química, Vitão do KiBio com Biologia. Beleza? Então vem com o LF, vamos lá, vamos resolver essa questãozinha. Questão 1 da prova de 2025. Questão que tem alguns cálculos, composição de medalhas, fala um pouco sobre ligas metálicas. Então o LF vai sempre além do gabarito para você com muito conteúdo. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Salve galera, LF aqui, canal LF Resolve com vocês nesse projeto junto com o KiBiovest, fazendo as provas dos principais vestibulares de São Paulo, as provas de conhecimentos específicos. Então, FUVEST, FAMERP, FAMEMA, UNESP, Unifesp, todos esses vestibulares aí de São Paulo, LF junto com o KiBiovest, sucesso total e garantido, galera. Vamos lá, vamos resolver aqui essa questão. Bom, a questão 1 da provinha de Química, ele diz assim, ó, em competições esportivas, os atletas que alcançaram as 3 primeiras posições são condecorados com medalhas denominadas ouro, prata e bronze. Contudo, na Olimpíada e na Paralimpíada de Paris, a composição das medalhas de ouro e de bronze entregues aos atletas descritos na figura 1, tá aqui, ó, não corresponde ao que seus nomes sugerem. A medalha de ouro é apenas revestida com esse metal. Então faz uma eletrodeposição do metal ouro, né? E a gente vai ver o esqueminha daqui a pouco. Bom, a medalha de bronze, que deveria ser composta por 67% em massa de cobre, então era para ter 67% de cobre e 33% de estanho. Quando a gente olha a composição aqui, está muito pequenininho para vocês, mas aqui está dizendo que a composição ela é de cobre e zinco, então é um outro elemento ao invés de estanho, que é o elemento que participa, né, da composição do bronze, que é o metal, né, a liga metálica que leva esse nome, né? Então bronze, para levar esse nome, tem que ter cobre e estanho nessa proporção aqui. A medalha de bronze ela não é necessariamente bronze. Show? Então vamos lá. Preencha no quadro da folha de respostas qual deveria ser a massa de cada um desses metais, cobre e estanho, em uma medalha olímpica de 437 gramas, para que ela fosse de fato bronze. Então, para ela ser de fato bronze, né, vamos colocar aqui, ó, para ela ser bronze mesmo, então para ela ser bronze, ela tem que ter 67% massa de cobre e 33% massa de estanho. Aqui. Então a gente vai fazer aqui, eu já trouxe para vocês aqui, ó, o que está na folhinha de resposta. Então a gente vai fazer o cálculo aqui, ó, da massa de cobre. Então essa primeira parte aqui eu vou fazer a massa de cobre e essa segunda parte aqui nós vamos realizar o cálculo para a massa de estanho. Então vamos lá. A massa da medalha é o que a gente considera como sendo o quê? O todo, é o 100%. E aí agora a gente vai pegar a porcentagem de cobre que ele dá no texto, caso a medalha fosse realmente de bronze, e vai achar a massa de cobre. Então a nossa relação vai ser essa aqui, ó. 437 gramas de medalha é o nosso todo. A massa de cobre vai ser essa fatia de 67%. Então, ao realizar essa conta, nós teremos aqui, ó, 67 vezes 437, tudo isso dividido por 100. Então, ó, vou jogar a setinha para cá para você perceber para onde foi o cálculo. Então, a massa de cobre, já trouxe aqui para vocês, vai dar 292,8. 292,80 gramas. Então, você ia lá na folha de resposta, né, colocar 292, deixa eu melhorar esse 8 aqui que está meio esquisito. Tá? Então, vamos lá, 292,8 gramas de cobre. Bom, para cálculo da massa de estanho, você poderia fazer o seguinte. Se isso aqui já é cobre, o restante vai ser estanho. Então, você poderia pegar essa massa e diminuir a da massa de cobre que você encontrou. Mas vamos fazer o cálculo parecido, né? 437 gramas vai ser o todo, tá? Mas você poderia fazer daquela forma. E a massa de estanho vai ser 33, corresponde, né, a 33%. Então, multiplicando cruzado aqui, como a gente fez anteriormente, a massa de estanho vai ser
437 vezes 33 dividido por 100. Isso aqui vai dar uma massa de 144,20 gramas. Beleza? Então, a gente vem aqui e coloca 144,20 gramas. Show de bola? Beleza, então resolvemos aqui a questão da letra, a questão 1, letra A, né? Resolvemos a letra A da questão 1. Agora, vamos agora para a letra B. Então, aqui nós temos a letra B, e aí ele mostra para você justamente aquele lance que eu falei que é a eletrodeposição de ouro, né? Então, ele vai botar aqui, se ele montasse uma pilha com a medalha de ouro e a medalha de prata, ele diz assim, ó, considere que a ginasta Rebeca Andrade, condecorada com medalhas de ouro e prata em Paris, decida utilizá-la para construir uma pilha. Então, uma pilha, lembrando que uma pilha precisa ter uma variação de potencial maior que zero. Senão, a gente não tem efetivamente uma pilha, né? Então, uma pilha ela precisa ter esse potencial, diferença de potencial padrão maior que zero. Por quê? Porque a energia livre de Gibbs é dada por menos NF delta E. Esse N é o número de elétrons envolvidos no processo de oxidação. F é a constante de Faraday, 96.500. E isso é a diferença de potencial. Para processos espontâneos, a energia de Gibbs deve ser menor do que zero. Então, para que esse ΔG, que é dado por menos NF delta E, dê negativo, a diferença de potencial tem que ser positiva. Então, é por isso que a gente tem um processo espontâneo quando nós temos um ΔE, ou seja, uma variação de potencial positiva. Como é que a gente calcula a variação de potencial? A gente calcula a variação de potencial como sendo o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, a gente olha para os dois processos, são dois processos de redução porque tem elétron no reagente. Então, o ouro reduz porque ele tem um potencial de padrão de redução maior e a prata vai oxidar. Então, o ouro vai ser o cátodo, porque ele reduz, e a prata vai ser o anodo, porque ela oxida. É só a gente lembrar do CRAL. O que é o CRAL? Cátodo reduz, anodo oxida. Ou também você pode usar um macetinho de consoante, consoante, vogal com vogal, tá? Tanto faz aí, você pode usar o CRAL ou um macetinho de consoante, consoante, vogal, vogal. Cátodo reduz, anodo oxida. Beleza? Então, a LF já deu aqui uma pequena palhinha sobre pilha. Então, a gente já pode calcular, por exemplo, a questão não está pedindo, mas se a gente quisesse, a gente podia calcular a diferença potencial. Você ia pegar o potencial maior menos o potencial menor. Né? A diferença de potencial dessa pilha daria em torno de 0,7 volts. Porque eu faria assim, ó. Pegaria o potencial maior, que é o do ouro, menos o potencial menor, que é o da prata. Então aqui eu faço essa diferença. A diferença de potencial vai ser mais 0,7 volts. Então é um potencial positivo, então essa pilha vai funcionar. Mas para que essa pilha funcione, precisa de 4 elementos fundamentais, né? Quais são os 4 elementos fundamentais de uma pilha? Justamente o cátodo, que a gente está vendo aqui, ó. O cátodo a gente já viu que vai ser a medalha de ouro. O anodo, que vai ser a medalha de prata. A gente precisa de conexão entre anodo e cátodo. Precisa de eletrólitos. Então, a gente precisa de eletrólitos aqui, ó. Eletrólitos aqui e eletrólitos aqui. O que são esses eletrólitos? Esses eletrólitos, eles facilitam a condução de corrente elétrica. O elétron não nada, o elétron não voa. Então, ele precisa de um meio condutor para que as cargas que estão dentro desse eletrólito façam com que haja essa mobilidade, né? E essa mobilidade vai gerar corrente elétrica, beleza? Então, não é que o elétron ele cai na solução, ele dá uma nadada, não existe o Phelps-elétron, beleza? Não existe também um elétron que voa, o Superman-elétron. Então, isso aí não existe. Então, o elétron precisa sempre de um meio condutor, tá? Então, se tem um meio isolante ali, ele não vai poder ter condução. E a condução é feita justamente pela mobilidade das cargas. Por isso que a gente precisa de eletrólito. Vai ter carga positiva e carga negativa dissolvido ali, né? Se movendo nessa solução, vagando. Isso é que explica pra gente o nome íon. A palavra íon significa aquele que vaga. Então ele numa solução ele fica vagando. Beleza? Enfim, isso é outro papo, mas ele precisa de eletrólitos. E precisa também de uma ponte salina. Por que a ponte salina? Porque o que acontece no cátodo? No cátodo, o íon do metal ele começa a depositar.
E aí isso aqui vai ficando cada vez menos positivo, cada vez mais negativo. Logo, o fluxo de cloreto aqui na ponte salina vem para essa direção para contrabalancear, né? Desculpa, fluxo de cloreto não, fluxo de carga positiva, né? Então aqui é o fluxo de potássio. Então o fluxo de potássio começa a vir para cá e o cloreto vem para cá, né? Porque aí o potássio vem porque aqui estou perdendo ouro 3+ da solução, porque ele está se depositando, e aqui a gente está tendo um excesso de prata que está vindo para a solução, porque aqui está ocorrendo oxidação. E esse excesso de prata vai ser contrabalanceado com a presença de cloreto. Tudo bem que aqui vai acontecer o seguinte, vai começar a ter deposição de cloreto de prata, né? Então não foi uma boa escolha o cloreto de potássio aqui para essa ponte salina, não. Melhor seria o nitrato de potássio, porque aí não é precipitar a prata. Tá legal? Então aqui tem um probleminha aqui, mas assim, enfim, a pilha vai funcionar durante um tempo. Tá? Mas vamos lá, ele diz que nós temos soluções, dispõe de duas soluções, nitrato de prata e nitrato de ouro. Tá? Ambas de concentração mol por litro. Complete na folha de respostas em qual compartimento cada solução deve ser posicionada. Então, o eletrólito, geralmente, ele precisa ter o quê? O íon do metal que está no eletrodo. Então, se eu tenho aqui o eletrodo é feito de ouro, então, obviamente, eu tenho que colocar aqui a solução contendo o íon ouro. Aqui, como eu tenho o cátodo formado, o cátodo não, o eletrodo formado por prata, né, que é o anodo, eu tenho que colocar uma solução de prata. Então, aqui eu vou colocar a solução de nitrato de prata. Não preciso colocar esse parênteses aqui, né? Deixa eu só voltar. Força do hábito, mas é AgNO3, porque o NO é 1- e a prata é 1+. Então, beleza. Então, aqui a gente vai colocar as soluções dos respectivos metais que formam o eletrodo. Então, eletrólitos dos metais, para ficar o equilíbrio entre íon e o metal. Ó, eu preciso ter esse equilíbrio aqui estabelecido. Tá bom? Aí ele diz assim, com a pilha funcionando, indique qual metal se depositará sobre qual medalha. Então, o ouro, né? O ouro vai depositar o ouro irá depositar na medalha de ouro, pois seu potencial de redução é maior, fazendo com que o processo de redução do ouro 3+ para ouro sólido aconteça sobre a superfície da medalha. Então, galera, olha só. Eu sempre coloco aqui uma resposta que vem assim na minha cabeça, tá? Mas o que você não pode deixar de colocar? Alguns elementos importantes. Então, você tem que dizer que o ouro reduz, por ele ter um potencial de padrão de redução maior. E essa redução, ela vai ocorrer na superfície da medalha. Então, o que é redução? Ele sair de ouro 3+ para ouro 0, que é esse processo aqui, que é o processo que vai acontecer espontaneamente. E esse processo aqui ele vai acontecer ao contrário, é a prata oxidando. Então, ele poderia perguntar também quem ia perder massa. Então lembre sempre que no cátodo, a gente tem um aumento de massa no eletrodo e no anodo há uma diminuição de massa no eletrodo, tá bom? Então lembrando que o nome disso aqui são eletrodos, é o eletrodo cátodo e o eletrodo anodo, tá? Cátodo redução, anodo oxidação. Se ele perguntasse também de onde para onde vai o fluxo de elétrons, a gente montaria esse sentido aqui, que é sempre do anodo, que é o polo negativo, para o cátodo, que é o polo positivo. Tá bom? Então ele poderia ter feito essas perguntas também. Show de bola? Então vamos agora para o item C. Para o item C da questãozinha. Então apagando aqui, já estamos agora no item C da questão 1. Bom, no item C tem dois cálculos para a gente fazer, tá? Ele primeiro ele diz assim, ó, um dos problemas da obtenção de ouro é o uso indiscriminado de mercúrio pelo garimpo. Nesse processo, 3 gramas de ouro, ó, isso aqui é importante, 3 gramas de ouro, vamos anotar essa informação, dissolvem, ou 3 gramas de mercúrio, perdão. 3 gramas de mercúrio, deixa eu só voltar aqui. 3 gramas de mercúrio dissolvem 1 grama de ouro. Em algum momento a gente vai precisar dessa relação. Bom, para formar
uma amálgama. A amálgama é uma liga que tem como um dos componentes sempre o ouro. O outro elemento vai variar. Então, o ouro é purificado aquecendo a amálgama, evaporando o mercúrio. Considerando que cada tonelada de sedimento de determinado rio contém 8 gramas, então, ó, uma tonelada de sedimento contém 8 gramas de ouro. Então, isso aqui é uma outra informação importante. 8 gramas de ouro. Qual é a massa de sedimento necessária para extrair os 6 gramas de ouro presentes na medalha? Opa, então esse já é um primeiro cálculo que a gente precisa fazer. Beleza? Então vamos lá. Esse primeiro cálculo aqui a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui é um pouquinho mais simples, né? Então, uma tonelada equivale a 10.000 gramas. Tá? Uma tonelada vai ser um quilo, né? Desculpa, 1.000 quilos. Então, deixa eu só ver aqui, peraí, só um instantinho. Vamos voltar aqui. Uma tonelada, eu vou botar em quilograma, tá? Uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas. Show de bola? Então, isso é o que vale uma tonelada. Se a gente colocasse aqui, seria 10 a sexta do grama. Então, vou fazer com essa massa de 1.000 quilogramas. Então, ele diz assim, ó, para extrair 6 gramas de ouro. Então, nessa massa aqui, a gente pegou do texto e tem 8 gramas de ouro. Para eu extrair 6 gramas de ouro, que é o que está presente na medalha, eu vou precisar de uma massa de sedimento, que eu vou chamar de X aqui. Eu posso botar X, pode botar qualquer representação. E aí a gente multiplica cruzado. Então, a massa de sedimento, eu já vou fazer direto, tá? Vai ser igual a 6 vezes 1.000 quilogramas. Opa, botei 10.000 aqui. 1.000 quilogramas, né? 1.000 quilogramas dividido por 8 gramas. Aqui está em grama, e aqui está em grama. A gente vai tirar isso aqui e vai fazer essa divisão. Vai dar aproximadamente 750 quilogramas de sedimento. Beleza? Então agora vamos para a segunda parte da letra C. Então na segunda parte ele diz, assumindo 60% do mercúrio evaporado para a produção dessa medalha, alcance o corpo d'água, então 60% do Hg evaporado vai para o corpo d'água. E aí o volume de corpo d'água, ó, 6 milhões de litros. Então é 6 vezes 10 a sexta do litro. Beleza? E que a legislação brasileira adota a concentração de... aqui é o limite, vamos botar assim, ó, limite pela legislação vai ser 1 vezes 10 a menos 6 gramas por litro. Bom, o que a gente precisa primeiro? Calcular a massa de mercúrio, né, liberada no leito. Como assim? Ele diz, ó, 60% do mercúrio evaporado vai para o leito. Então, primeiro eu tenho que saber o todo. Quanto eu tenho de mercúrio produzido para eu confeccionar essa medalha que tem 6 gramas de ouro. Lembrando que a medalha tem 6 gramas de ouro, tá? Então, essa aqui é a massa de ouro que ele diz que tem na medalha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente sabe que para obter 1 grama de ouro precisa gastar 3 gramas de mercúrio. Então, eu falei para vocês lá, ó, 3 gramas de mercúrio, eu consigo obter 1 grama de ouro. Mas para eu fazer a medalha de 6 gramas de ouro, eu vou precisar de uma massa de mercúrio que eu vou chamar de massa de mercúrio total. Essa massa de mercúrio aqui vai dar 18 gramas. Beleza? Eu só fiz aqui a multiplicação cruzada. Achei 18 gramas, mas esses 18 gramas, apenas não, 60% vai para o leito do rio. Então, a gente tem que tirar 60% disso. Como é que a gente pode fazer? Eu posso multiplicar isso aqui por 0,6 ou eu posso fazer uma regrinha de 3 para ficar mais fácil o entendimento. Então, isso primeiro achei a massa total de mercúrio, tá? A massa de mercúrio que é equivalente ao 100% ao todo. E agora eu vou achar a massa de mercúrio equivalente a 60%, que é o que vai para o leito do rio. Então, 18 gramas de mercúrio estão para 100%, que é o todo. Eu quero 60%. Então, aqui vai ser a massa de mercúrio,
e vai para o leito do rio. Então, a massa de mercúrio vai ser 60 vezes 18, vou multiplicar cruzado, né? 60 vezes 18 dividido por 100. Zerinho eu corto aqui. Então, 60 vezes 18, ó, só fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 8, 48. Vai 4, então isso aqui vai dar 10,8, né? Porque aqui eu estou dividindo por 10. Então, 10,8 gramas de mercúrio estão indo para o leito do rio. Não é isso? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui a conta da concentração de mercúrio no leito do rio. Como é que a gente faz a concentração de mercúrio? Vai ser a massa de mercúrio que vai para o leito do rio sobre o volume em litro. E aí eu vou comparar com o limite. Se isso aqui for maior, a água está imprópria. Se for menor, a água está própria, que é o que ele diz aqui, ó, própria para consumo, não pode passar de 10 a 6 grama de mercúrio por litro. Então, vamos calcular. Nós temos aqui 10,8 gramas dividido por 6 vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar algo em torno de 1,8 vezes 10 a menos 6 grama por litro. Ou seja, a água está imprópria para consumo, pois a concentração de mercúrio é maior do que a prevista pela legislação. Beleza? Então você sempre vai colocar aqui no finalzinho a comparação, né? Em relação àquilo que você calculou e o limite estabelecido pela legislação. Beleza? Então tá aí, galera. Fizemos os 3 itens. Lembrando que o item C e o item B, né? Alguns itens apresentam 2 comandos. Então, muito cuidado com isso. Por isso que eu separei aqui, já deixei a divisão bonitinha para você entender. E existiriam 2 comandos aqui. Na letra B também tinham 2 comandos, né? A gente tinha que colocar as soluções lá nos devidos potes, né? Nos devidos eletrólitos. Deixa eu só voltar aqui a letra B para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, esse é o primeiro comando e esse aqui é o segundo comando, dizer onde é que vai haver deposição, né? Em qual compartimento haveria, qual metal se deposita sobre qual medalha, beleza? Então a gente tinha aqui 2 comandos também. Show de bola? Então, vamos voltar aqui. Vamos ficar grandão de novo. Então é isso, galera. Fechamos aí a questão 1 da prova de 2025 da FUVEST. Questões de conhecimentos específicos da área de química. Então, a LF resolvendo aqui com vocês essas questõezinhas e Vitão vai resolvendo com vocês a provinha de biologia. Então vamos lá, esse projeto aqui, LF junto com KiBiovest, sucesso total é garantido. Vamos para a próxima questão, vem comigo.